Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Diário do Trader Iniciante. Eu me chamo Thiago e todos os dias eu trago para vocês as minhas operações aqui no Mini Índice Futuro Brasileiro. Vou mostrar para vocês o que eu fiz no dia de hoje e também o nosso relatório de performance, tá? Lembrando que a gente está operando nessa conta real desde abril e a gente vem buscando uma consistência para daqui a um tempo começar a alavancar, né? Aumentar contratos, enfim. Mas a minha ideia é levar esse pequeno capital que eu tenho até o patamar que eu possa realmente, aí sim, utilizar o dinheiro que eu ganhei no mercado, né? No próprio mercado, para poder aumentando a mão, né? E aí sim a gente vai ver lucro, né? Mas mais do que ganhar dinheiro, a gente tem que operar bem. Porque se a gente não sabe operar com 1, a gente também não vai fazer com 10, com 15, com 20, que é muito mais difícil, com 5, quiçá, né? Que 10, 15, 20 é uma mão gigantesca para quem opera com um contrato. Então tem que ir escalonando. Vamos bem devagar. Daqui a um tempo a gente vai para 2, vai decidir se faz parcial, se leva a mão inteira, depois vai passando para 3 e por aí vai. Tá, galera? Mais uma vez, né, ou cada vez mais, eu venho querendo migrar pro Renko, né? Tô gostando muito do Renko, eu consigo enxergar o mercado, vocês olhando aqui pro gráfico, acredito que dá para ver claramente aonde foi o topo, aonde foi o fundo, né? Embora se a gente fizer dessa forma aqui, ó, candle a candle, para vocês entenderem, né? A gente sabe que o que vem pela direita, tu nunca sabe, né? Quem trada de verdade aí, quem acompanha o canal que já faz day trade, sabe como é que funciona, né? Então, se eu voltar tudo aqui, ó, lá no começo do mercado, a gente vai observar que mesmo com essa leitura, é difícil, não é uma coisa simples, mas com o Renko parece que a coisa fica mais clara. Eu tô gostando muito, né? Tô gostando demais, mas de manhã a gente não operou porque a gente trabalhou de madrugada, né? Então, o mercado ele começou aqui, né, numa continuidade de alta de ontem, e o Renko tem mais isso, né, tem o gap ali, ele tapa o gap, né, a gente consegue enxergar a continuidade sem precisar ficar traçando ali algo no espaço vazio para entender, né. Então ele já abriu em cima da VWAP num pivô de alta, abriu dando compra, foi lá, fez aqui né, segurou um pouquinho e foi na milhar, né? E só aqui nesse horário já da abertura do mercado, para quem comprou logo na abertura, ele já deu quase 500 pontos, né? E aí depois ele retornou para a VWAP, provavelmente muita gente deva ter pensado em comprar, mas ele retornou forte e já foi lá na outra milhar e já logo quase tocou no pivô point e no ajuste, né? E veio, trabalhou ali em cima da milhar e já voltou para alta de novo. E essa parte toda aqui eu tava fora, né? Trabalhei de madrugada, mas só em título de curiosidade, estudo, né? Para quem tá buscando estudar, né? O que eu utilizo aqui o que eu preconizo aqui como resistências, né? As milhares. Ou seja, o que é a milhar? O bola é 174000, 175000. Ou seja, de uma milhar a outra, né, tem 1000 pontos. Então, quando chega ali, ele é uma resistência forte, né? Outra resistência forte é o pivô point e o ajuste do dia. E o ajuste do dia, ele costuma tocar no ajuste do dia pelo menos uma vez no dia, né? Então, a gente preconiza que o ideal seria a gente vender buscando o ajuste, né? Nesse caso aqui, o cara poderia comprar acima da VWAP buscando a milhar e vender abaixo da VWAP buscando o ajuste, né? Sendo que ele não tocou, né? Ele seguiu a alta sem tocar, mas ele chegou muito perto, chegou muito próximo. Lá em cima na milhar, ele faz um topo duplo, ou seja, o que é um topo duplo? É quando ele tenta passar de uma região uma segunda vez,
né? E essa região segura o gráfico e ele sente ali entram os vendedores e ele começa a cair, né? Então ele começou a cair dali, caiu até a VWAP, trabalhou o preço, voltou lá na milhar de novo, lá em cima. Ou seja, quem quis arriscar de chegar no ajuste ou na milhar embaixo não conseguiu, né? Ele voltou no 0 a 0, né? Ele fez uma estilingada aqui de 500 pontos e trabalhou e voltou na milhar de novo, né? Deixa eu botar só também nossa visibilidade, exibir trades, porque a gente tradou no período da tarde, então vai aparecer para vocês aqui onde que eu bati a operação. Então ficou trabalhando ali na milhar, rompeu a milhar, né? Ficou trabalhando em torno da milhar. Aqui muita gente deve ter levado stop porque tentou comprar nessa região, né? E acaba que toma o stop, né? Aí vem o pessoal, bate na venda, né? Ele volta de novo na milhar, tá? E aí ele consegue romper. Quem comprou na VWAP ali embaixo ganhou dinheiro, né? E aí ele seguiu nesse movimento de alta até a metade, né? E voltou de novo na milhar. Aqui provavelmente eu compraria nesse box ali. Beleza, ele trabalhou, eu tomaria stop, ó, porque eu ia comprar naquele box ali. Aí ele voltou. Trabalhou na milhar de baixo. Vocês conseguem perceber que ele trabalha de uma milhar a outra e a gente precisa pegar sinais para acompanhar essa caminhada, né? Mas ali a VWAP também é uma resistência, né? Muitas vezes, dependendo do contexto, né? Óbvio. Dependendo do contexto. Então aqui também foi uma outra compra em cima da milhar ali. Ele trabalhou, ele deixou aqui uma sombra compradora bem em cima da milhar, né? Ele deixou duas vezes, deixou uma aqui. E se o cara tava com o stop aqui atrás, ele não tomou stop. Ele voltou de novo e aí foi de novo. Nessa daqui fez a mesma coisa e aí subiu, né? E aí a gente tem lá o gráfico rompendo a milhar novamente do 176. Mercado forte, querendo ficar para cima. Trabalhou aqui embaixo, né? Veio de novo na milhar. E aqui, galera, a gente bateu na venda, ó. Foi a hora que a gente entrou na frente do gráfico, ele deu 1, 2, 3 de venda com topo duplo bem em cima da milhar, né? Então, começou a mostrar a força vendedora. Eu vendi. Por que tem dois sinaizinhos aqui, ó? Porque quando eu vi, eu tava eu tenho duas telas aqui, né? Uma das telas tava marcada a conta simulador, tava assim, ó. E a outra tava aqui, ó, que tava aparecendo pra mim, tava a minha conta real. E aí, quando veio, eu bati a venda, ele entrou no simulador. Daí eu estopei rapidinho aquele simulador e bati a venda na conta real, né? Que é esse valor aqui. Então, aí o mercado veio e fez 1, 2, 3, 4 box ao meu favor, 5 box. E o que eu fiz daí? Coloquei o trailing stop, né? A gente chegou a estar 500 pontos a favor. Eu poderia ter pego 500. Inclusive, eu tô trabalhando nessa ideia de pegar 500 pontos por operação, dar uma diminuída no stop gain, né? E aí, logo ele veio contra mim, né? Para fazer Claro que aqui ele tá realizando, né? A gente entende que tá realizando, mas tu nunca sabe quando ele vai reverter, né? Apesar de que eu estava buscando essa região aqui, né? Que é a milhar aqui embaixo, né? Só que aqui tu tem uma resistência, né? Entende que aqui, toda essa região aqui é uma região que se mostrou compradora, né? Ou seja, se o mercado volta para essa região aqui, tá perigando ele voltar na minha cara, né? Então eu tô seguindo com o trailing stop. Só que a questão aqui, na realidade, é que ele não chegou, né? Ele não tinha chego ainda lá. Mas muitas vezes, antes mesmo dele chegar numa região, os compradores já atacam e já começam a comprar dali. Como esse mercado foi um dia inteiro comprador, a gente tem que se proteger, né? A gente já tava com o ganho. Então eu peguei aqui, nessa região, 402 pontos.
402 pontos. Que deu aqui, já estava com 500, voltou um pouco, tá, 400, a gente estopou, mas ele voltou daqui, da onde a gente faria 500 pontos, ele ainda voltou 300 pontos, então eu teria que estar com stop no 0 a 0 para pegar um movimento maior, mas beleza, saí com 400. Agora aqui eu poderia bater uma nova venda, né, uma nova venda aqui, ó, aqui eu poderia bater uma nova venda, certo? O stop ficaria aqui atrás. O stop ficaria... Deixa eu pegar uma coisa aqui para ficar mais... Acho que... Não. Vamos pegar... Sei lá. O stop ficaria aqui, né? Vamos ver aqui. 250. Bem aqui. Ficaria aqui atrás, certo? Com a venda aqui, o alvo no mínimo 500 pontos, né? Aí ele veio, ó, chegou a fazer 415, né? Se eu colocasse no 0 a 0, ele ia me tirar no 0 e depois voltou e, enfim, atingiu a milhar, né? O que daqui a aqui, se eu não tivesse botado stop no 0, ele teria me dado mais 500 pontos. Ou seja, eu pegaria 500 na primeira perna e 500 na segunda, né? Mas eu poderia fazer uma operação só. Colocar o stop aqui atrás, deixar ele cair, voltou, fez essa parte, eu coloco aqui, fez ali, eu coloco aqui de novo, né? Chegou na milhar, eu mato a operação, faria daqui até a milhar 943 pontos. Olhando o trade pronto agora é o que eu deveria fazer, né? Mas a gente sabe que muitas vezes o mercado ele volta dali onde ele estava e volta e não chega lá na milhar, embora a operação estivesse bem desenhada, né? Então a gente tem que trabalhar com essa ideia, quer dizer, risco-retorno. Eu vou segurar esse risco para pegar os 900 pontos de uma vez só, eu vou bater 2 operações, arriscando mais uma vez aqui entrar para poder pegar a milhar lá embaixo. Então, são coisas que a gente vai evoluindo como trader, né? Vai decidindo o que fazer. Eu acho que a minha operação foi boa. Talvez eu devesse ter segurado até a milhar, que era o alvo que eu entendo que chegaria, né? Mas aí eu teria que sofrer vendo o mercado voltar contra mim, depois ir para frente. E a questão é a seguinte, perdão, eu quero fazer esse operacional, tipo, o mercado voltando contra mim quando eu tiver com a mão grande, quer dizer, quando eu estiver operando, sei lá, com 10 contratos, eu vou sentir, porque daí tu já vai estar com uma grana boa aqui pra frente, depois o mercado volta quase a metade contra ti, e tu pensando, tá, e agora fico, não fico, saio, não saio. Então, é uma questão pra se decidir, né? A gente tem que trabalhar com as emoções, né? Se conhecer, ter um autoconhecimento, né? Isso eu tô buscando já me aprimorar, né? Mas eu acho que eu fiz o certo. Eu saí aqui, claro, eu poderia, eu acho que ter saído com 500, já que eu ia fazer trailing, então que eu saísse logo com os 500 e não com 400, ficou 100 pontos a menos. E aqui o único erro para mim, na minha opinião, foi não vender de novo aqui, né? Porque aí eu separo em 2 riscos. Eu sei que eu tô arriscando mais de uma vez, mas pelo menos eu vou ficar mais confortável, digamos assim. É um conforto maior, de sentir, beleza, eu já tenho R$80 na mão e agora eu vou vender para pegar mais R$100, entendeu? Então, aqui demorou 1h10, né? Então, olhando assim, o cara não pensa a quantidade de tempo que leva, né? Eu tenho que fazer as operações em tempo real para vocês entenderem, né? Que no período da tarde demora muito mais, né? Então, daqui a aqui, ele demorou 20 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Mas daqui a aqui foi 1h10. Então é uma paciência muito grande que o cara tem que ter, né? No volta, né? E tu não sabe o que vai acontecer. Na realidade, o negócio é risco-retorno.
Tu tem uma probabilidade estatística e tu vai entrar nessa probabilidade estatística e vai buscar o teu alvo, né? Então, dando continuidade aqui, a gente saiu ali com 400 pontos, R$80 no dia de hoje, tá? Ele ainda deu mais uma andada para baixo da milhar. Isso daqui é simulador, tá, galera? Simulador aqui. Eu dei uma batidinha na compra para testar. Tá? E aí aqui estopei ali, né, no simulador, enfim. E ele ficou trabalhando aqui embaixo da milhar e ainda passou para baixo da milhar, né, galera? Então, assim, se o cara considera que, eu vou vender e vou ficar vendido. O cara vai ficar vendido aqui e ele vai pegar 1.000 pontos. Mas é um tiro no escuro, né? Porque tu não sabe, na realidade, se ele vai bater aqui, vai sentir e vai voltar lá na milhar de novo. Tu nunca sabe. Então, é risco-retorno. Tu quer ficar dentro dessa operação durante 4 horas e 38 minutos, entendeu? Tu quer deixar a tarde inteira o mercado caindo e tu ali esperando para ver se vai? É uma possibilidade, se tu tem nervos de aço para aguentar uma pressão, o preço oscilando, indo, voltando, porque no fundo, galera, eu tô operando pequeno, mas com capital pequeno, e ninguém quer quebrar, ninguém quer perder, todo mundo quer evoluir, entendeu? Então, às vezes é melhor pegar um pedacinho num dia, um pedacinho no outro, um pedacinho a cada dia, que a coisa ela vai acabar tendo uma evolução patrimonial que vai te dar mais estofo para aumentar a mão depois, né? Às vezes o cara pode pensar, mas é um contrato, então assim, deu 80, poderia ter dado, aqui no caso daria 1.000, né? Daria R$200 no caso. Mas, tipo assim, tu tem emocional para ganhar esses R$200, quer dizer, tu vai estar com R$100 e daí começa a voltar e daí tu fica com 50 pila, aí tu fica com 40, com 30 e tu fica pensando, putz, por que não peguei os 100, agora vai voltar, aí ele volta a cair pro teu lado, aí tu tá com um ganho de novo na mão, ele volta de novo e aí entra aquela convicção vai cair, entendeu? Não tem, no mercado ninguém sabe para onde o mercado vai. Na realidade, a gente tem análise gráfica, estatística, e aí a gente vai saber que em determinadas vezes, quando ocorreu esse sinal, ele foi até um certo lugar, né? E fora que tem análise candle a candle, né? Que tu vai olhar o volume, enfim, né? E por isso que eu tô migrando pro Renko, porque nos 5 minutos, se a gente for ver, é mais complexo ainda, né? A gente tem pivôs aqui, ó, nos 5 minutos, que foi a mesma coisa que eu bati lá. Aqui também teria um pivô de venda, aqui também, mas vê como é muito mais nervoso, ó. São candlezinhos para cima, para baixo, para cima, para baixo, batendo. Embora seja a mesma análise gráfica, né? A gente consiga analisar igual, né? Ó, consegue ver o que está acontecendo, né? Foi o que eu mais usei até hoje no day trade, foi o gráfico temporal, que é o gráfico de 5 minutos, né? Então, se a gente fosse fazer a mesma análise, né, a gente conseguiria fazer tranquilamente. Só que olha o mercado na abertura como ficou confuso aqui no 5 minutos, olha o tamanho desse candle aqui, olha essa pressão aqui. No Renko parece que ficou bem mais claro, né? Ó, passou para cima da milhar, igual eu tinha falado para vocês, da VWAP, aí voltou, ó, foi lá embaixo, trabalhou aqui para cima, né? Então é o mesmo ativo, com as mesmas movimentações, mas com um gráfico temporal, né? E lá é um gráfico atemporal, ou seja, ele movimenta a cada tanto de pontos que ele vai para um lado. Então, assim, por isso dessa vontade de migrar para o Renko, né? Porque ele me deixa com uma tranquilidade maior para fazer as operações. Parece que eu enxergo muito melhor onde que está o topo duplo, né? Embora aqui eu consiga enxergar bem, porque são bastante tempo treinando o olho, né? Ó, topo duplo, né? Pivô de baixa, 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 e ver que o candle vai perdendo volume, vai enfraquecendo, né? Então,
é uma questão que parece-me mais confortável o Renko, né? Para enxergar onde está a entrada, né? Mas ainda assim, ó, por exemplo, aqui a barra vermelha ignorada, compra, né? Barra vermelha ignorada, compra. Aqui, compra, né? Aqui, uma venda, né? Então, se a gente trabalhando no 5 ou no Renko, a gente consegue pegar boas operações. A questão mais é o conforto. É sempre tu buscar uma coisa que te deixe emocionalmente tranquilo para tu atingir essa consistência, né? Não ter aquele dia de fúria de né? Fiz uma coisa aqui, deu errado e agora eu vou entrar de novo e não. O negócio é... E como eu falei para vocês lá, o bloqueio na plataforma, né? Agora eu bloqueei até as 16 horas a minha gestão de risco ali a partir das 16 horas, né? Não opero. Ainda assim deixei aqui muitas operações, 10 operações, porque muitas vezes eu saio no 0 a 0 ali, eu stopo no 0 a 0, né? É uma opção minha para não tomar stop, enfim, porque eu tenho pouco capital, mas a perca máxima no dia eu botei R$120 e se eu não vou abrir mão, né? Se eu tomar 2 stops, eu vou estar fora do mercado, né? Mas nos últimos dias a gente vem acertando muito o mercado, né? Acertando muito mesmo e pegando o nosso pedacinho e indo embora, né? E tá dando certo, galera, assim. Tá dando certo, né? A longo prazo, não adianta a gente querer encher a mão. Esse aqui é o resultado da semana, tá? Então o resultado da semana foram 7 operações. A gente tem 6 vitoriosas e uma apenas que a gente... tomou um stop cheio, né? R$50, 250 pontos. Se a gente olhar os gráficos, a gente vai ver que essa semana foi maravilhosa, né? Operações, a gente vai ver... Operações já mostrei. Resumo, a gente vai ver que o fator lucro tá 5,62. Tá muito bom, né? A gente não teve... A gente teve a maior operação perdedora de R$50 e a maior operação vencedora de R$89. Um drawdown máximo na conta de R$50, ou seja, a gente não arriscou quase nada. Ou seja, a gente foi muito, muito bem essa semana, né? O percentual de operações vencedoras, 85%, né? Maravilhoso. Então, e operando muito pouco, né? 7 operações... Bem pouco, né? A gente começou ali... Teve um dia que a gente não operou, se não me engano, da semana. Deixa eu botar aqui em operações. A gente operou no dia 22... Dia 22, dia 24, dia 25. Foram 3 dias e um dia a gente passou em branco, né? E pode ver que a gente não buscou alvos longos nesses dias, a gente buscou 400 pontos, 200 pontos, 400 pontos, 200 pontos, mas a gente não tomou stop, né? Fomos acertando. A gente sabe que vão ter dias de drawdown, vão ter dias de loss, né? Mas a gente tenta adiar ao máximo, né? Fazer ali uma leitura de qualidade para ficar longe do stop, né? Então... Se a gente colocar desde abril, a gente tá com um lucro de R$291, né? Mas eu sempre deixo claro que, como a gente fez muitas operações lá no começo, a gente ainda tá com esse valor aqui de 116,15 de custos, né? Custos operacionais. Então a gente tá para frente R$174,85, tá? Então o gráfico é esse aqui, né? De patrimônio, né? Gráfico por período. Deixa eu ver o que mais interessa para nós aqui. Ó, a pizza tá aqui, a gente tá com 45% de acerto, 38% de perdedoras e 16% de zeradas, né? Então, viramos para um gráfico ascendente, né? Espero manter assim. Sei que não vai ser do dia para a noite, né? A gente tem que manter a disciplina, né? Mas é isso. Tá dando certo, né? As coisas estão acontecendo. E é isso. Esse é o resumo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a conta, né? Ó, simulador aqui é uma coisa, né?
e a minha conta real aqui, beleza? Então a gente tá virando pro positivo, embora para quem vem chegando assim às vezes, mais 290, 174 reais desde abril é muito pouco. Galera, comparado com qualquer outro tipo de investimento, é muito melhor, né? Tá pagando muito mais, digamos assim, né? Mas o risco é muito maior, então não adianta eu querer encher a mão ou fazer uma pá de operações ou me arriscar, porque o que acontece? A gente vai devolver para o mercado, né? O mercado é soberano. Não adianta a gente querer brincar com ele aí e achar que a gente vai fazer acontecer e tal. Olha o mensal, gente, como é que tá. Olha o mensal. Como a gente melhorou muito, ó. A gente teve aqui a maior operação vencedora de R$180, a maior operação perdedora R$77, um fator lucro 1,41, né? Com um ganho total de R$400 e um resultado líquido de 359,60 para frente, 52% das operações vencedoras, com 80 operações no mês, né? Se a gente for ver o nosso gráfico de patrimônio, né? No mês, gráfico de eficiência, gráfico de operações, gráfico de patrimônio. Olha o mensal, olha a escalada que a gente teve, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, né? Mantendo a disciplina para que as coisas aconteçam, né? Não endoidar o cabeção, né? Fazer as coisas da maneira correta, né? Com disciplina, né? Ou seja, tem por que eu tipo assim, tudo bem, eu concordo com quem for falar que, deveria ter segurado a operação e tal, não sei o que lá, mas isso aqui é a longo prazo, galera. É a longo prazo, por mais que day trade no dia a negociação, é a longo prazo. Se eu estico a operação aqui e ele volta contra mim, né? Se ele me tira no zero, não tem problema nenhum, né? Mas vamos supor que eu deixo me estopar. Cara, uma operação que estava muito para frente, né? Que estava ao meu favor, eu vou deixar voltar, sendo que eu posso colocar no bolso 400 pontos. Por que não? Entendeu? E quando eu tiver com a mão cheia, eu vou agir da mesma maneira. Então essa é a ideia, né? Tá, galera? Mas o vídeo de hoje fica por aqui, tá? Deixe seu like, compartilhe, tá? E o lance é a gente operar bem, é isso aí, tá? E aos poucos a gente vai chegar lá, beleza? Um abraço, traders, fui!